é o tempo de viagem, discutir política. E eu acho que um tema que está quicando é esse tema do projeto de lei da anistia aos golpistas, aos terroristas, aos vândalos do 8 de janeiro de 2023. Esse é um tema que está quicando. A extrema-direita mostrou força, eu acho que houve subestimação, inclusive, da força da extrema-direita, percebeu o que é esse Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional é o pior que nós já tivemos na história recente. É um Congresso Nacional onde a extrema-direita, pela primeira vez, conseguiu ação orgânica. Antes era ação individual. Eram uns franco-atiradores tipo Jair Bolsonaro, que ficava fazendo discurso em favor da ditadura, em função do torturador Ustra, em função de estuprar, né? Em função de mortes, mas eram franco-atiradores. Agora não, a extrema-direita é orgânica no Congresso Nacional. Ela atua em bloco, com muita força no PL, mas não só no PL. Né? Com parlamentares no Republicano, você vê, tem um senador aí do Rio Grande do Sul, tem um deputado federal do Rio Grande do Sul que está virando uma grande liderança da extrema-direita. É isso? Então, a extrema-direita está presente, é hegemônica no PL, que é o partido de aluguel de ocasião do Bolsonaro, mas está presente no União Brasil, no Republicanos, no PP, no PSD, está presente. Né? Então, a extrema-direita atua de forma orgânica, são mais de 100 deputados. E, afora isso, a eleição de 2022, que derrotou o fascista na presidência, sofreu derrota no geral para o Congresso. Portanto, você tem uma bancada muito forte de parlamentares fisiológicos, pragmáticos, isso que se chama de centrão. Então, eu acho que isso subestimou a capacidade da extrema-direita de conseguir as assinaturas para a tal da PL da anistia. E eles conseguiram. O Sócio está aí, o líder, né, da bancada está comemorando, porque conseguiram passar o número das assinaturas das 257, o que leva para a questão da urgência, e aumenta-se a pressão contra o Hugo Mota para colocar isso em debate. Isso talvez seja um assunto de discussão, caso confirme-se essa caravana, né, para o Vaticano, talvez seja um assunto de discussão realmente. Né? O crime que vai ser cometido, caso esse PL vá à votação e seja aprovado. Porque esse PL, Tiago, ele não é para anistiar o pipoqueiro, o sorveteiro, a menina do batom, não é para anistiar esse. Esse PL é para anistiar o Bolsonaro e o time que organizou, que preparou o golpe. Né? Aqueles 33 indiciados, né, denunciados pela PGR, aceitos que viram réus agora no Supremo. É para isso. Não é para anistiar os bagrinhos, os que foram massa de manobra, os que foram vândalos, terroristas. Ninguém foi para lá à toa. Ninguém foi para rezar a Bíblia e passear no Congresso. Foi para lá para golpe. A ideia era essa. Era um movimento articulado, com acampamentos em vários QGs do Exército, com caminhoneiros adestrados por agronegócios para bloquear estradas, para preparar um clima de golpe. Teve uma tentativa no 12 de dezembro, na posse do presidente Lula, quando quase invadiram o hotel onde Lula estava presente, quase invadiram a Superintendência da Polícia Federal, queimaram ônibus, queimaram carros. Teve uma outra tentativa que deu errado, que foi no 24 de dezembro, na véspera do Natal, aquela bomba encontrada num caminhão-tanque no aeroporto. Então, foram tentativas que acabou se dando depois da posse, 8 de janeiro, né? E que visava o quê? Tudo preparado. Né? Essa turma não estava lá à toa, não estava passeando. Não tem nada a ver com batom. Quem acredita em batom, acredita em Papai Noel. Não tem nada a ver com batom, com sorveteiro, com pipoqueiro. Né? Essa turma estava lá para criar um clima de comoção, de golpe, invadir a Câmara, invadir o Senado, invadir o Palácio do Planalto, invadir o Supremo, criar um clima de comoção nacional para justificar a tal da garantia da lei e da ordem, a GLO, ou seja, os militares tomando poder. Era isso que era a preparação do golpe. Então, esses bagrinhos, essa massa de manobra, essa turma é criminosa. Tem que ser punida. Agora, o PL da anistia não é para ela. Isso é papo furado. O PL da anistia é para o Bolsonaro e para os chefões do golpe. Tanto é que o PL da anistia, olha que interessante, ele não fala do 8 de janeiro. O PL da anistia fala desde outubro. Ou seja, toda a preparação do golpe.
O PL da anistia fala não em quem participou do 8 de janeiro, mas quem organizou, financiou, divulgou. É tudo para os organizadores do golpe. Né? Então, só parlamentar que está dizendo, não, coitadinho da menina do batom, coitadinho do pipoqueiro, coitadinho, isso é patifaria ou é uma santa ilusão. Eu acho que é mais para patifaria. É a composição do Congresso. Né? Essa turma sabe que o PL, agora o próprio Bolsonaro assumiu, o PL vai me beneficiar. Mas é uma coincidência, né, Miro? Uma coincidência. Sim, pura coincidência. O sócio, né? Pura coincidência. Né? Então, eu acredito que a ministra das Relações Institucionais, a deputada Gleisi, né, tem feito um movimento forte no sentido de convencer, inclusive, a base aliada. Olha o que vocês estão votando. Vocês estão comprando briga direto com o Supremo e vocês estão anistiando o Bolsonaro, os organizadores do golpe. E eu acredito que o presidente Lula está também empenhado em fazer esse debate e essa viagem, se confirmar essa delegação, evidentemente esse tema vai estar nas rodas de conversa. Muito bom. Para a gente caminhar, Miro, te liberar já nessa reta final, nosso último bloco, hoje nós tivemos o começo, né, do julgamento do Núcleo 2. E aí vem nomes fortes ali que outrora passaram batido pela nossa preocupação maior no comando, na cadeia de comando dos grandes nomes ali, como Bolsonaro, vice-presidente Braga Neto, Helene e tal. Mas tem ali o Mário Fernandes, tem o Silvanei Vasquez, tem o Felipe Martins, tem pessoas que foram cruciais na parte do organograma do golpe. Se fala muito também que ao acelerar o julgamento, não acelerar, mas quanto mais passar o tempo para este julgamento, em que se tornem de fato réus na justiça esses pensantes do golpe, menos tem vitamina pública para argumentar para anistia para quem quer que seja. Você acredita nessa relação? E mais, o que você traz para a gente de percepção do que foi hoje esse momento no STF, com defesas ali que a gente viu, inclusive do Eugênio Aragão surgindo como advogado de defesa, daí tinha o Sebastião Coelho, que está se tornando um personagem desse processo todo, com claras intenções políticas, inclusive já declaradas. Como é que você percebe aí, Miro? Então, essa na denúncia feita pela PGR, dos 34, Bolsonaro mais 33, né, que nesses denunciados, né, 25 militares, para ver como era um golpe militar mesmo, deles 4 generais, um almirante, comandante da Marinha, né, foi dividido em bloco. Então, pegou um primeiro bloco, que era Bolsonaro mais 7, e a denúncia foi aceita, já são réus. Agora vem esse segundo bloco, que tem figuras chaves realmente. O Silvinei, o papel do Silvinei no controle da Polícia Rodoviária Federal, na sabotagem nas eleições, sabotagem, está comprovado, né? Inúmeros documentos da própria PRF, inúmeros depoimentos de agentes da PRF, está comprovado que era um ato de sabotagem de eleitores do Lula. Né? É impressionante o que foi esse governo fascista do Bolsonaro. Né? Os caras fizeram o maior esquema de corrupção eleitoral da história recente do país. Era vale taxista, vale caminhoneiro. Era uma derrama de grana. Essa turma que fala em ajuste fiscal era uma derrama de grana para a corrupção eleitoral. Os caras fizeram um esquema pesado com empresários. São mais de 3.500 denúncias de assédio eleitoral. Várias empresas que tentaram orientar a votação. Teve uma empresa no sul, né, na região sul do país, que o empresário chegou a exigir que as funcionárias levassem um celular no sutiã para fotografar o voto. Se votasse no Bolsonaro, ganhava uma graninha. Se votasse no Lula, perdia o emprego. Assédio eleitoral descarado, lembra a República Velha, um negócio nojento. Até o uso da PRF. Esse Silvinei, que era até o jeitinho dele, é um jeitinho de fascista, parece um Mussolinizinho, né? Parece um chaveirinho de Mussolini, né? Pois é, um chaveirinho de Mussolini, exato. Né? Esse Silvinei foi um dos que pilotou esse processo de sabotagem das eleições. É essa turma agora que a tendência, se já confirmou, né? Se já aceitou a denúncia para os primeiros 8, a tendência agora
É aceitar e depois ter mais dois blocos. Né? É. Eu acho que está num cronograma. No meu entender, eu não sou jurista, no meu entender, o atraso que houve foi o atraso da PGR, da Procuradoria-Geral da República, em apresentar a denúncia. Essa denúncia já era para ter vindo antes. Né? O que o procurador-geral, né, o Gunê, alegou é que não podia ter vindo no ano passado porque ia interferir na eleição. Mas, ao não vir, interferiu na eleição, porque deixou liberado o Bolsonaro para fazer campanha eleitoral. Interferiu na eleição. Então, o Gunê, em certo sentido, o argumento dele não serve. Porque você já tinha todo o inquérito da Polícia Federal, você já tinha todo o processo de investigação, documentos e mais documentos. A delação do faz-tudo do Bolsonaro, do tenente-coronel Mauro Cid, foi o pontapé inicial, mas não foi com base na delação que se fez a denúncia. Né? A delação serviu para abrir portas, mostrar, né, as pistas. E aí é um monte de documentos, são militares falando, documentos encontrados. Aquele general, o Heleno, fazia anotações de golpe. Golpe impresso e auditável. Golpe impresso e auditável, Miro. Pois é. Então, é muito... O documento da PF eram 900 páginas, era muita prova. A denúncia era para ter sido feita antes, na minha opinião. Esse foi um erro, no meu entendimento, do Procurador-Geral da República, do Gunê. Né? Pegou muito leve, né? Demorou demais, foi lento demais. Mas tudo bem, está feita a denúncia. Eu acho que agora entra num calendário. Então, já se aceitou a primeira contra os 8, não é isso? Que já viraram réus, inclusive o chefão dessa organização criminosa, dessa Orcrim, o Jair Messias Bolsonaro, e os generais. Né? Agora vem essa segunda que vai ser aceita, tudo indica, né? E tem mais duas baciadas de golpistas, né, para terminar até maio. Né? E aí começa o processo de testemunha. Eu acho que quanto mais se falar disso, mais deixa na defensiva o bolsonarismo, mais dificulta a PL da anistia. Né? Eu acho, você vê, não foi em função do Congresso Nacional, ou do Poder Executivo, ou dos movimentos sociais brasileiros, né, ou de pressão internacional, foi em função... Esse mundo é impressionante, a Terra é plana, mas dá cambalhota. Foi em função do Supremo, com o Supremo e com tudo. O bolsonarismo está com a bunda exposta na janela. E conforme esse processo for acelerando, então você tem esse segundo bloco agora, mais 2 blocos depois, conforme esse processo for acelerando, com a testemunha, com novas provas, eu acho que o bolsonarismo fica ainda mais exposto, fica mais no holofote. Isso dificulta a ação do bolsonarismo. Não quer dizer que ele esteja fraco. Não quer dizer que a extrema-direita esteja fraca. Prova disso são as assinaturas do PL da anistia. Prova disso é que quase a cassação do Glauber Braga. Exato. Prova disso, os caras estão mobilizando. Tem mais gente na rua do que o Campo Popular. A Avenida Paulista, a última manifestação foi demonstração disso. Não é isso? Então, a extrema-direita continua com força, mas como ela está muito exposta, isso cria complicações. Cria complicações, inclusive, do ponto de vista de eleição ano que vem. Né? Quem vai ser o candidato? Bolsonaro diz, eu não largo a rapadura. Se eu largar a rapadura, vocês me enterram. Os bolsonaristas vão querer matar o Bolsonaro. Enterram. Então, eu não largo a rapadura. Eu fico aqui até setembro do ano que vem e, se bobear, ainda coloco meu filho para vice. Os outros candidatos que tentam ficar com o espólio do Bolsonaro, por isso que foram todos na Avenida Paulista, tentam ficar com o espólio do Bolsonaro, não sabem direito como vão se mover nesse cenário. Então, isso cria uma dificuldade para a extrema-direita brasileira, que não está fraca, mas está apresentando dificuldades. Quanto mais o processo de julgamento avançar, eu acho que mais o bolsonarismo fica com a bunda exposta na janela.